Olá, no ar mais um Clipe Eletrônico, programa que discute os principais acontecimentos da cidade de São Paulo. E hoje aqui com a gente o vereador Gilberto Nascimento, do PSC, Alessandro Guedes, do PT, Toninho Paiva, do PR, e também aqui com a gente o vereador Rodrigo Goulart, do PSD. Obrigado, vereadores, pela presença. Obrigado. Lembrando que você que está nos assistindo também pode participar, enviando a sua pergunta ou seu comentário pelo telefone 3396-4944, 3396-4944, ou ainda pela nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Bom, vamos lá, vereadores, eu separei aqui para a gente começar os destaques aí, ainda repercutindo sobre esse caso da demissão da diretora do Departamento de Iluminação Pública, o Ilume, a Denise Abreu, que foi flagrada em uma conversa com sua secretária na época, a Cristina de Carvalho, em que há uma suspeita aí de uma propina no caso da PPP da iluminação, né, da parceria público-privada da iluminação aqui em São Paulo. Após a divulgação dessa notícia, o prefeito João Dória demitiu a Denise Abreu, né, e eu gostaria que vocês comentassem esse caso, já que há aí o pedido, mais de um pedido aí de CPI para investigar essa questão, um deles seu, né, vereador? Isso. Gilberto, então gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse caso. Na verdade, cumprimentar os demais vereadores, companheiros aqui da Câmara Municipal, que têm me ensinado muito nesse 1 ano e pouco que eu estou aqui, a valorizar cada vez mais o dia a dia aqui na Câmara e o cidadão. Mas vamos tratar aqui desse absurdo que foi esse pedido de propina, ou essa indicação de que estava acontecendo propina através de uma gravação da diretora da Ilume. Eu fui um dos 3 vereadores que acabou indo atrás de outros 18 assinaturas, para fazer um pedido de CPI, foi o primeiro a dar entrada. O nosso papel aqui é fiscalizar. E aí é o que eu falei ontem no plenário. Não é por ser ela quem é ou que já foi o histórico, não importa, poderia ser qualquer um. O importante é que a gente faça a fiscalização a bem do serviço público, haja vista que a PPP da iluminação é o segundo maior contrato da nossa cidade, né? Cerca de 7 bilhões para trocar todas as lâmpadas da cidade num período de tempo por iluminação de LED. Até 2021. Exatamente, até 2021. Ficou bem claro ali, até porque ela citou nas primeiras gravações, eu vi outras gravações já hoje, né? O desenrolar dessa conversa, ficou bem claro ali a tentativa e a busca de favorecimento de um dos consórcios, né? Protegendo e dizendo, inclusive, que odeia um dos donos da empresa, de uma das empresas que estava no consórcio. Então, isso tem que ser apurado. Porque, tudo bem, ontem ela saiu de lá, mas será que o sistema continua dentro da Ilume? Será que essa prática vai continuar? Então, por isso que foi o meu pedido de CPI, para que a gente possa verificar. Só para pontuar aí, as empresas aí que estavam concorrendo aí nessa PPP, a FM Rodrigues, que acabou ganhando, né, essa licitação após uma briga judicial, aí concorrendo com a UOLX, aí, que integra, inclusive, o grupo W Torre, aliás, né? Vereador. O Tribunal de Contas já havia se manifestado questão de 6 meses atrás. O próprio presidente atual, João Antônio, se manifestou e o conselheiro Domingos Dissei também. Da irregularidades que a FM Rodrigues vinha acontecendo. Porém, não sei de que a maneira que chegou agora para que realmente fosse o contrato assinado. Mas havia e precisa ser realmente apurado o que aconteceu nisso daí. Nós já tivemos aqui, algum da FM Rodrigues vinha aqui e foi o próprio o líder do PT, o Donato, que convocou ele. Aí ele mandou um dos diretores da FM Rodrigues. E agora veio realmente, eu acho que precisa aqui de uma apuração profunda, porque é um valor exorbitante. São 7 bilhões para que realmente se aplique na cidade de São Paulo para dar uma iluminada melhor aqui para a cidade. Vereador Alessandro Guedes. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas, a todo o público que nos acompanha através da TV Câmara. De fato, esse tema que surgiu ontem é uma denúncia muito séria, com gravações consistentes, no qual indicam, pelo menos é o que a secretária diz, que pode ter enraizamento em outras secretarias. Citou outros 2 secretários, né? Exatamente. José Meghini.
Isso tem que ser tratado com muito cuidado, porque antes de você sujar a imagem de uma pessoa, você tem que investigar, comprovar, até que você condene uma pessoa, senão a pessoa acaba sendo condenada antecipadamente pela opinião pública só porque faz parte da administração pública. Mas que é grave que ficou comprovado, né? Que ela ofereceu uma mesada para a secretária dela e aí houve um favorecimento, existia a intenção de ter um favorecimento para uma das concorrentes, para uma licitação tão grande, como foi falado, a segunda da cidade, 7B. Enquanto isso, a iluminação está às escuras para tudo quanto é lado, a iluminação não existe na cidade. Eu mesmo tive a oportunidade de ir despachar na Ilume necessidades da nossa cidade, de vielas, locais que precisavam de iluminação. Não anda nada desses projetos e agora a gente enxerga porque não anda, né? Porque existia uma manipulação para favorecer alguém. Eu parabenizo o vereador Gilberto Nascimento Júnior e os outros 2 vereadores e todos os vereadores que apresentaram aqui projeto de CPI, para que fosse criada a CPI. Um é o Gilberto Nascimento Júnior, o outro é o Alfredinho, o outro é o Camilo Cristófaro. Assinei as 3 e espero que a gente consiga implantar a CPI aqui para que apure os fatos como a cidade merece. E os secretários citados aí, no caso, o secretário Marcos Penido, né, secretário de Obras, e o secretário de Governo Júlio Semeghini. Vereador Rodrigo Lara. É isso. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui nossos companheiros de bancada. Cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara. É mais uma vez um grande orgulho estar aqui representando a minha bancada, conversando um pouco com os telespectadores. Esse é um grande problema que a gente veio à tona ontem, mas que é um contrato que já estava sendo discutido há muito tempo. Tanto é que ainda existe um imbróglio judicial, mas conseguiu-se que fosse assinado e desse início aí a PPP da iluminação. E com uma denúncia tão grave como essa, como o Alessandro falou, tem que realmente apurar para ver, até essa escuta aí tem que ver como é que foi. Se já faz parte de uma investigação maior, tudo, para a gente ver e antes de colocar os culpados aí à frente, né, realmente ver o fundamento disso tudo. Mas realmente é um problema muito grave. Para ter uma ideia, o vencedor dessa primeira PPP tem um valor de praticamente 24% ou menor do que essa que assinou o contrato. Então, assim, a gente realmente tem que ver onde é que está esse problema. É muito importante que inclusive a Câmara participe efetivamente, através de uma CPI, nada mais democrático do que a Câmara Municipal está investigando isso daí e ajudando a Justiça, o Ministério Público, quem esteja envolvido nessa investigação. Eu acho que a Câmara, o presidente que tem a do Gilberto, tem do Alfredinho e tem também do Camilo. Convocar até o pessoal do tribunal, os conselheiros do tribunal, porque eles tinham se manifestado da irregularidade que havia acontecido. Então, talvez eles tenham mais dados ainda para que a gente possa esclarecer. Só lembrando que eu citei aqui essa questão da diferença do valor. Mas que o primeiro consórcio foi desclassificado porque ele tem uma certidão positiva, né, que chama que é de inidoneidade. Isso. Uma das empresas que fazem parte do primeiro consórcio. Então, assim, a gente não pode falar só do valor. A Lumine, né, que é declarada inidônea aí pela Controladoria Geral da União. Esse valor que foi apresentado de 23, um pouco mais, 24 milhões, né, e da outra empresa de 30 milhões. Isso. Bom, após aí toda a repercussão, o prefeito, ele além de ter demitido aí a Denise Abreu, ele determinou que a Controladoria Geral do município apure essas declarações que foram divulgadas aí, esse áudio que foi gravado pela própria secretária da Denise Abreu. E disse também que vai ajudar aí nessa investigação do Ministério Público Estadual, né? E por cargo de Denise, Dória nomeou o procurador do município, Paulo Nanini, que é superintendente do Serviço Funerário Municipal. Só para a gente também deixar claro aqui, em nota, a Denise ela negou que tivesse praticado qualquer irregularidade, disse que vai esclarecer as acusações infundadas, entre aspas, aí, e que não poderia interferir nessa PPP, porque não participou da comissão de licitação. Mas desculpa te interromper, mas nos áudios de hoje, ela cita os membros da Ilume que fazem parte dessa comissão de licitação, e ela inclusive age de uma soberba incrível que chega para essa pessoa que estava gravando e fala: olha, fulano, que é essa pessoa que
que é de confiança dela e que está nessa comissão de licitação, fala, ó, ele está se preparando para ser o chefe de gabinete de uma futura ministra. Ela age dessa maneira, isso são os áudios de hoje, né? Soltaram alguns outros áudios hoje. Então você vê que ali o fato aconteceu. Não dá para dizer que não foi a voz dela, tanto é que em nenhum momento ela disse que não foi a voz dela. Então ali tem o corrupto e o corruptor. Os nomes dados, com os valores, tudo bem. Até quando você pega 7 bilhões para 3 mil reais, né? Mas isso aconteceu antes da assinatura do contrato. E aí a grande pergunta e o fundamento de todas essas 3 CPIs, que foram, esses pedidos de requerimentos de CPI que fazem é o seguinte: isso continua? Então vamos partir para rever, vamos trazer o Tribunal de Contas do Estado, Procuradoria do Município, trazer todo mundo, porque, repito, 7 bilhões. Proprietário da FB Rodrigues. Exatamente. E o mais importante também é que seja feita essa investigação rápida, que, como o Alessandro falou também, a gente sabe que a cidade carece há muito tempo dessa questão da iluminação, sem contrato há muito tempo. Então que se resolva o problema, investigue, encontre o problema onde estiver e que o contrato realmente vigore, né? Que a cidade precisa. Só para ressaltar a importância da CPI, que ela seja feita independentemente de quem seja o presidente, de quem propôs, é que esse instrumento de investigação por parte da Câmara, neste momento, é importante, dado o fato da Controladoria ter perdido também o status de secretaria. Hoje a Controladoria, que já foi uma Controladoria de verdade, com autonomia, com status de secretaria para investigar a todos, hoje ela virou um departamento dentro lá da Secretaria de Negócios Jurídicos. Então, sinceramente, eu sinto que essa investigação fica enfraquecida se a gente olhar o modelo da Controladoria hoje, que está pequeno, está limitado. Por isso a importância da CPI aqui da Câmara, para que possa ajudar a auxiliar aí com a investigação, para que a gente possa apurar os fatos. Bom, antes de dar seguimento aqui às notícias do dia, eu vou dar voz aqui a 2 perguntas feitas aqui pelos telespectadores. A primeira é do Ricardo LB, que diz o seguinte: minha pergunta é sobre o Arco Jurubatuba, realmente vai acontecer? E a gente tem também a pergunta do Cleiton Gonçalves. Ele diz o seguinte: os bairros estão abandonados por essa gestão. Quando, de fato, as obras dos céus irão voltar? E a implementação das lâmpadas de LED que melhora a segurança? Colocando também essa questão da segurança aí no assunto que a gente vem debatendo. Posso responder o Jurubatuba? Fica à vontade. Jurubatuba, que é intimamente ligada ao meu mandato, porque eu sou lá da região. A gente tem estudado muito, inclusive, muito do nosso trabalho aqui na Câmara Municipal, capitaneado pelo vereador Tony Paiva, que é presidente da Comissão de Política Urbana. Ele tem realmente feito diversas audiências públicas aqui para a gente escutar a população, para ver qual a melhor forma da gente entregar esse projeto. O Pio Jurubatuba, que é o projeto de intervenção urbana, está sendo estudado desde a região ali da Vila Andrade até a região onde se encontra o Autódromo de Interlagos. Devemos votar esse projeto antes até da privatização do autódromo, para que se consiga realmente os valores de outorga onerosa, de tudo, para se capitalizar as demandas que tem na região. As demandas de realmente obras públicas, saúde, educação. Nós temos diversos planos ali para a região e que a gente prevê no Pio Jurubatuba, que chama-se também de Arco Jurubatuba, né? Para que se pense no desenvolvimento ali daquela região por um longo prazo. Então, assim, está bem adiantado, já teve as audiências públicas nas diversas regiões lá que envolvem o Arco Jurubatuba, e eu acredito aí que a Secretaria deva nos devolver esse projeto aqui para a Câmara, para que a gente possa discuti-lo e colocar em votação aí, eu espero que nos próximos meses, porque realmente é uma grande esperança que aquela região ali tem, pensando no desenvolvimento em longo prazo. Temos diversas grandes obras ali, eu cito 2 grandes obras importantes ali, que é a extensão da margem direita da Marginal Pinheiros, da Ponte Transamérica até a Ponte Vitorino Goulart, que vai aliviar ali um grande problema que a gente tem da mobilidade, e também o Parque Linear Jurubatuba, que vai dar, a extensão dele vai ser um dos maiores parques lineares da cidade de São Paulo, que vai da Ponte do Socorro também até a Ponte Vitorino Goulart, e envolve o Parque do Aterro, que existe o aterro sanitário lá em Jurubatuba, e também o Parque Telefunken. Então, uma grande transformação realmente que a cidade aquela região principalmente vai receber, e tudo isso envolvendo o autódromo, que a gente sabe dessa discussão que está sendo feita quanto à privatização do autódromo.
Eu ontem, inclusive, na audiência pública presidida pelo presidente Toninho Paiva da Comissão de Política Urbana, eu sugeri para que se fosse feito um estudo também, em paralelo com a questão da privatização do autódromo, para que se pense numa possível concessão. Se a privatização, a questão da crise econômica que a gente tem enfrentado, não der certo, que já tem um modelo de concessão para que se possa fazer rapidamente. Bom, só para eu ter uma ideia, os telespectadores, se pronunciaram 25 pessoas, todas ligadas ao complexo Interlagos, e as manifestações foram todas contrárias, porque pela maneira que está sendo colocada, é que não vai levar a nada. Nós já passamos aqui de administração de mandato de 1 ano e 3 meses do prefeito, os processos já estão instruídos para que realmente possa dar continuidade e ainda não demos. Acho que está mais do que na hora. Ou a gente faz a concessão ou a privatização, ou realmente encerramos e deixa continuar do jeito que está, porque fica todo mundo numa expectativa grande e não tem saído do papel. Acho que ontem foi muito boa a audiência pública e eles gostariam que levasse ao complexo Interlagos para fazer com a população de lá. Bom, vamos respondendo também aí a questão do Cleiton Gonçalves em relação à iluminação e a implementação também, aliás, das obras dos céus aí, quando que irão voltar. A cidade, na verdade, tem, posso dizer, dessa semana, ela está parada por 2 motivos. Isso é fato e a gente tem que esclarecer a população. Greve do servidor público, né? Que a gente necessita muito nas prefeituras regionais. Eu mesmo tive um pedido lá para um despacho de um fiscal, até para que se acelere um processo, e eles sempre na manifestação. E também a outra situação, além da greve, que é legítima, a saída do prefeito, né? Que deixa todo o secretariado, toda a estrutura em compasso de espera, né? O prefeito veio aí às redes, veio na televisão ontem dizer que já fez um comparativo com a família e disse que já não ama mais a cidade, que agora ele quer amar uma coisa maior, está trocando de esposa, foi assim que ele usou. Então, para falar do céu, das obras do céu, né? Essa é a verdade, foi isso que ele disse. Para falar das obras do céu, para falar sobre zeladoria, hoje a gente tem um problema grande de zeladoria, cidade inteira suja. Você liga nas prefeituras regionais, você vai num 56, faz o que for preciso. Vem solução? Não. Todo mundo em compasso de espera, aí alegam que não tem contrato. Quiseram tirar uma ferramenta importante das prefeituras regionais, que era fazer os seus próprios contratos, porque você tem regiões da cidade que tem mais árvore, outros têm mais problema com lixo. Então, não vai ser um contrato só, capitaneado por um secretário, que vai resolver todo o problema da cidade, né? É uma cidade multifacetada, inúmeros bairros, regiões, que a gente tem que saber exatamente e quem pode dar a real noção. O prefeito regional que está lá na ponta, que convive no dia a dia. Então a gente tem esse problema da zeladoria, nós temos esse problema agora da iluminação para trazer uma melhor sensação de segurança. Bom, eu também gostaria de dar uma pitada nessa questão dos céus, porque mais de 15 céus ficaram em obras no fim do governo passado e as obras foram literalmente abandonadas pela atual gestão. Eu despachei principalmente com o secretário, onde se queixou da falta de orçamento para tocar as obras, que estava tentando outro financiamento, a privatização ia ajudar isso, enfim. 54 bi de orçamento, 56 bi de orçamento, o que eu enxergo é falta de prioridade. E o prefeito Dória tem demonstrado desde o primeiro dia de gestão que a prioridade dele não é São Paulo, a ponto de fazer 60 viagens e quando foi questionado que passava muito tempo fora da cidade, ele disse que era possível governar São Paulo pelo WhatsApp. Você anda a cidade de São Paulo, os servidores públicos, sim, hoje estão em greve, lutando pelo direito que é deles, legítimo, contra esse confisco salarial, mas eles estão também, quando estão nos seus postos de trabalho, estão trabalhando numa precariedade absoluta. Não existe um contrato hoje de capinação, um contrato hoje de zeladoria urbana na cidade. Nós estamos falando de 1 ano e 3 meses de gestão. A cidade está degradada, buraco é para tudo quanto é lado.
E o prefeito, que acha, na imponência dele, que a cidade vai bem, que ele é o melhor gestor do planeta, agora compara um casamento que está se separando de São Paulo porque tem certeza que vai casar com o estado de São Paulo. Se separa da capital porque vai se casar no estado de São Paulo. Que os votos no matrimônio dele pela cidade vai ser desmanchado porque um casamento também se desmancha. Absurdo total. O prefeito foi reprovado, a população está indignada com a má qualidade do serviço da cidade de São Paulo e o prefeito Dória é o protagonista disso. E ele vai ter a grande surpresa, quando for candidato a governador, o resultado eleitoral vai mostrar que a população de São Paulo desaprovou e a do estado vai desaprová-lo. Espero que a nova gestão que se inicia, o próximo prefeito, dia 7, será o Bruno Covas, tenha bastante sucesso e que esse sucesso se reflita em políticas públicas lá na ponta para quem precisa. Alexandre, deixa eu lhe falar só uma coisa, Felipe. Quando você fala que a população da cidade de São Paulo desaprovou esse ano, 1 e 3 meses que está na administração João Dória. Mas ele ganhou no primeiro turno de uma administração falida. Acabaram com a cidade de São Paulo, só puseram ciclovia para cá. Não fizeram nada. Esses 14 céus que estão aí em obras foram paradas. Eu conheço muito bem de perto esse abandono. Esse é caso de abrir uma comissão de inquérito e processá-los. O prefeito que está aí não fez nada, não vai se candidatar mais nada, o Haddad. Acabou com a cidade. Agora, não concordo também com essas coisas do Dória, mas tem que ser dada a verdade. É justamente não, quando ele assume a prefeitura, dizendo que vai resolver o problema saúde. E não resolve, ele está sendo desaprovado. Não, o cara ganhou em primeira dele. Ganhou em primeira. Eu estou falando do governo passado, eu estou falando da gestão atual. Mas o governo passado eu trouxe esse mal. Estou aqui desejando sorte para o próximo prefeito, que é do PSDB, Toninho. Eu passo a palavra para o vereador Rodrigo Goulart. Só para mim concluir, estou dizendo o seguinte, que neste 1 ano e 3 meses de gestão, ele está mal avaliado. Não, concordo. Pronto, é isso que eu falei. Ele pegou isso falido. Falido. A cidade é com 53 Vamos ouvir o vereador Rodrigo Goulart, que ele tem a dizer. Falando que era o gestor, é o pior político que tem, Toninho Paes. Respondendo a pergunta aqui do telespectador sobre a questão dos céus. E aí, apimentando um pouco a conversa de vocês. Eu tenho um grande amigo, que hoje é secretário, Alexandre Schneider, companheiro de partido do PSD, e que a gente sabe do trabalho que ele já fez na prefeitura, por isso que ele voltou. Não é um quadro partidário dentro da secretaria, é um convite realmente pela capacidade técnica que ele tem. E logo quando ele entrou na secretaria, foi se buscar os céus que estavam parados, os 14 céus, como o vereador Toninho falou. E impressionante como se falavam os setores de dentro da Secretaria da Educação. O setor de demanda não conversava com o setor de obras. Então ia lá, definia um espaço e não sabia se tinha demanda para construir. Tanto é que dos 14 céus, se eu não me engano, 4 ou 5 primeiros que estão com a obra mais adiantada, eles não têm demanda para... Se completar a obra, não tem demanda para encher o céu. Então, assim, é isso que a gestão do prefeito João Dória, não estou aqui para defender o Dória ou atacar o Haddad, mas que eles estão realmente pensando, além dessa questão econômica, essa questão de demanda. Não adianta você estar com o céu preparado, e muitas dessas áreas foram tomadas do esporte ou da cultura, eram áreas que realmente, ou da Secretaria do Meio Ambiente, e hoje a educação não tem o porquê, infelizmente, terminar esses céus do jeito que estão. Então, está se pensando um remanejamento de demanda aí, para que se volte essas obras dos céus e que realmente se entregue onde tem demanda. Deixa eu só comentar um negócio, até porque eu entendo assim. Na minha visão, o céu é uma super escola. Como é que você pode não ter demanda? Então fecha uma escola normal e abre-se essa super escola. Então, essas coisas têm que ficar bem claras, seja através do secretário, seja através da visão do governo. Então, esse é o meu entendimento. Tá certo. Bom, deixa eu só passar o telefone rapidinho novamente aqui para quem queira participar aqui do nosso debate, que é o 3396-4944. Você também pode mandar sua pergunta ou sugestão pela nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. E uma outra notícia aqui que eu já ouvi hoje cedo, já me chocou, que é a seguinte: uma creche, ela fechou e deixou uma criança de 7 meses trancada sozinha. Essa creche lá na Zona Leste, em Guaianazes, a Céu Estrelado. Essa criança aí, como eu disse, tem apenas 7 meses, ela foi abandonada. Isso aconteceu anteontem e ela foi abandonada por funcionários ali da creche, né? Uma unidade conveniada da Prefeitura de São Paulo. Esse menino ele foi resgatado pelo pai
que foi obrigado a escalar o telhado de vizinhos da creche para entrar nesse prédio. Um caso absurdo, o prefeito mesmo já se manifestou em relação a essa questão, acho que inclusive para demitir aí a diretora, professor, enfim. É uma creche conveniada, né? Não é administração direta, mas independente de qualquer coisa, a gente sabe que aqueles que cuidam das crianças têm que fazer uma ronda no final, né? Até para poder fechar, ver se não tem criança. Me assusta essa falta de responsabilidade, de profissionalismo, de você não sequer contar as crianças que saíram. Eu ouvi bem o pai dizendo que ligou e dizendo, olha, eu vou atrasar 20 minutos. 20 minutos. Chegou lá, creche fechada. Esse pai, eu me coloco no lugar, tenho 3 filhos. Imagine você voltar para casa e falar, cadê o menino? Tá aí? Não tá. E ele volta correndo aí, quando ele começa a observar, a vizinha fala, tem criança chorando lá dentro. Imagina o desespero dele. Mesmo se a vizinha podia ter o maior pitbull do mundo, ele ia entrar na casa da vizinha, ia subir e ia resgatar o filho. É óbvio. Independente de qualquer situação, não é a primeira vez que acontece com uma criança desse tamanho, mas nós vimos na semana passada, nessa semana, no dia das chuvas, diretoras também colocando as crianças todas para fora, para falar, vou fechar porque eu tenho horário para fechar e tem mais o que fazer, deixar as crianças na chuva fora da escola. Então, faltando um pouco mais de humanismo aí. Algumas profissões eu entendo que você tem que ter chamado para aquilo. E professor é fundamental você ter chamado. Entender a criança, entender o problema dos pais, né? É uma profissão que é a base da nossa cidade, é a base do nosso futuro. Isso levanta um problema também importante para que a gente possa discutir aqui na casa, que é o seguinte. Existem as conveniadas e elas que estão desafogando essas filas aí, de vaga em creche. Só que a gente tem que ver realmente a qualidade dessas conveniadas. Infelizmente, de um tempo para cá, o que se viu por aí foi realmente um comércio de convênios, né? E é uma questão que a gente tem que investigar, tem que ficar em cima e ver a qualidade. Desde que seja qualificada a entidade conveniada, que se dê realmente esse convênio que desafoga essa fila. Mas que se acompanhe de perto uma fiscalização realmente, como o Gilberto falou, do atendimento humanizado. Existem diversas, a grande maioria das entidades são entidades sérias, conheço muitas de perto. Mas, infelizmente, toda regra tem sua exceção. A gente tem que ficar em cima disso daí. E a diretoria regional de educação de Guaianazes, ligada aí à gestão Dória, diz que considera o caso inadmissível e que exigiu a demissão da diretora, da coordenadora e também da professora responsável, contratadas aí pela entidade mantenedora aí dessa creche, né? Segundo a diretoria, a creche funcionou ontem com supervisão direta e hoje já teria novos funcionários. O órgão diz que exige uma série de requisitos que devem ser cumpridos pela conveniada. A direção da creche não foi localizada para comentar o assunto. Na realidade, essa irresponsabilidade desses funcionários tem que ser apurado e tem que ser punidos. É inaceitável uma situação dessa, inaceitável. Só de pensar causa repulsa. Agora, o vereador Goulart falou muito bem. As ONGs, elas prestam um papel muito importante na cidade de São Paulo. A ONG é um braço do Estado, às vezes fazendo sem recurso nenhum, sem condição nenhuma, o papel que seria do Estado fazer. Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, achando que os serviços prestados pelas conveniadas não são adequados. Pelo contrário, são bons, mas toda regra tem sua exceção. Como já teve também uma denúncia lá em Itaquera, que eu até pedi para averiguar, de uma criança que teria se queimado, e a diretora da creche, na hora da refeição no refeitório, a diretora da creche deu 4 versões diferentes para o mesmo fato. Então, investigarmos, punirmos, banir essas pessoas do trabalho com crianças, com educação, se for o caso, mas a gente levar em consideração também os bons trabalhos representados por instituições sérias, que ajudam o Estado e ajudam as pessoas que precisam. No caso dessa criança aí, que poderia ter um desfecho ainda mais grave, parece que essa criança sofre de refluxo, poderia ter tido um problema ali sozinha, enfim. Piorou, né? Piorou, eu nem sabia disso. Então, aqui deu um comentário aqui do Joaquim Barbosa, da Vila Rica, que ligou para a gente aqui também para dizer aí que os céus são muito importantes para a cidade
Está lido então aí o comentário do Joaquim Barbosa. E geralmente estão na periferia, né? Que é onde mais precisa de atendimento e atenção social. Vereador Toninho, gostaria de... Não, o céu é fundamental, é importante, porque tem várias atividades no céu. Tem as aulas, a parte esportiva, a parte recreativa. Então, é importante que o céu realmente volte a existir e volte realmente, porque isso é necessário para uma cidade que nem São Paulo, principalmente nos bairros periféricos aí. Bom, Rodrigo Lar, podemos dar sequência aqui para outra. Vamos lá. Manifestantes protestam na sede da SP Trans contra a mudança nas linhas de ônibus de São Paulo. O grupo de manifestantes protestou na tarde de ontem na sede da SP Trans contra a alteração nessas linhas de ônibus da capital paulista. Um ato que chegou aí a bloquear a via no final da tarde de ontem. Um ato promovido aí por um grupo de moradores do Capão Redondo, na Zona Sul, que querem ser recebidos por representantes da SP Trans. É uma outra questão que está sendo discutida aqui também, esse processo de licitação do transporte. Eu faço parte da comissão de trânsito e transporte daqui da Câmara e estamos muito preocupados com essa questão, porque no edital traz uma proposta de redução de 1.000 ônibus transitando em São Paulo e a extinção de 149 linhas. E quando você vai averiguar, geralmente é lá na periferia. Você falou do Capão Redondo. É lá na periferia, Capão Redondo, é Jardim Helena, é Perus. É justamente onde o povo mais precisa. Foi solicitado aqui na Câmara pelo vereador Senival na Comissão de Transporte que se faça uma audiência pública para que traga essa população, traga representante do sistema de transporte para a gente debater melhor isso. Porque senão, lá na ponta é onde acontece... Quem mora lá no Grajaú, quem mora lá no Jardim Helena, tem que sair 3 horas, 4 horas da manhã para poder chegar no centro. E ainda querem tirar. Ainda querem tirar. E pior, você avalia que aquela região é carente e insegura, muito insegura e mal iluminada. Nós estamos falando da Ilume aqui, mal iluminada. Mulheres, idosos, homens, adolescentes, todos, pessoas sendo assaltadas em ponto de ônibus. Isso virou corriqueiro em bairros periféricos. 5 horas da manhã alguém vai lá, te rouba o seu celular numa moto. Então, falta segurança. Então, você dificultar a vida desse povo que já tem ali uma comodidade de um horário para pegar um ônibus em um determinado local, às vezes pega aquele ônibus, vai dormindo para poder descansar um pouquinho mais. Você delimitar isso aí, da forma que está sendo feita, trazendo no edital, é muito ruim. Sem falar que vão tirar 1.000 ônibus de circulação e estão prevendo agora que num ônibus cabe 6 pessoas num metro quadrado. Aumentaram para 6. São 5 pessoas no metro quadrado, agora 6. Ou seja, como 6 pessoas... Emagreceu, é isso? A população emagreceu, você abusando de uma mulher ao ficar do lado dela. É um absurdo total. Essa licitação favorece o empresário e nós temos que averiguar também. Essa audiência é importante para isso. Eu só gostaria de fazer um adendo, é o seguinte: a gente fazemos aqui as audiências públicas para sentir o que a população pensa, mas nós temos que ver que a população tem dificuldade de chegar à Câmara. Nós temos que levar a audiência pública para os bairros, para ouvir eles lá, aquela que saía de manhã cedo, volta à tarde. Isso é fundamental. Em 94 nós começamos a fazer umas audiências fora e realmente se sentiu o resultado. Não adianta você entrar isso aqui na Câmara, o pessoal tem que se deslocar do bairro na hora que ele vem do trabalho. Então é necessário que ouve a população. E mesmo assim foram mais de 7.000 sugestões aí, né, durante essa licitação aí do transporte público. 7.000 sugestões e no quesito das linhas que seriam extintas, estava muito confuso. Você tinha que vasculhar cerca de 1.500 arquivos para poder identificar. Eu estou falando isso porque minha assessoria fez isso junto com a assessoria da Câmara. E apenas há 2 dias do fim da consulta pública, eles liberaram o edital no único arquivo de quais linhas seriam extintas, aonde seria reduzido o ônibus. Ou seja, não deu tempo para a população também poder tomar conhecimento de todas essas informações e poder se queixar e tal. Agora, o que o Toninho Paiva falou que é muito importante, aproximar o debate da população, daquela população aos finais de semana, à noite, daquela senhora que tem esse problema e não pode vir na Câmara porque trabalha, é importantíssimo. Eu também não entendo como é que chegaram nessa conta. Se onde a gente roda na cidade, um dos grandes questionamentos seja atraso, seja a má qualidade do serviço, seja que o serviço não chega lá. Agora, vão tirar 1.000 ônibus, como você falou. Vão reduzir 1.000 ônibus. Vão reduzir 1.000 ônibus. 149 linhas. E aí, onde é que esse discurso se mantém de pé? Vai melhorar o quê? Não vai melhorar.
tendência é piorar. Já não tá bom. E vai tirar mais 1.000? É a gestão do mal. O que é importante que a gente coloque aqui é o seguinte, até eu peço para o nosso representante hoje aqui da bancada na Comissão de Transportes, tenho certeza, pela competência dele, já tem se alertado a isso, que a licitação que está sendo discutida fique bom para a população e não para as empresas. Exato. A gente sabe que existe uma discussão muito grande, essa linha aqui é deficitária, não, aquela ali é superavitária, mas mesmo a linha deficitária tem a população ali que necessita daquilo lá. Não é por isso que você vai tirar uma linha e deixar outra. A primeira maior licitação, só perde para a Ilume. Não, exatamente. Que é 60 e lá. Uma gigantesca licitação e a gente sabe da preocupação que nós temos que ter para atender a população e não as empresas. A empresa só participa se ela achar que deve, porque atende a população. E não um remanejamento desse que a gente sabe. Eu tenho recebido lá no meu escritório político várias pessoas com dificuldades já hoje. Você imagina de quando tirar. Então, a região lá do Grajaú, de Parelheiros, toda a região no extremo sul da cidade já sofre demais. E com esse remanejamento, eles nem sabem o que vão fazer. Isso é para 2019, né? É para o secretário isso, para fim desse ano, para o início do ano que vem. Quando vai acontecer a licitação. Então é fundamental para o início do ano que vem, até porque a Câmara faça esse papel. Eu não vi nenhum lugar que a população está encolhendo. Pelo contrário, está crescendo. Exato. E ainda tem a retirada de transporte. O negócio meio que precisa rever. E cabe a nós da Câmara. Agora, se não interessa pro empresário manter dessa maneira, troca-se. Se não está interessando para o bolso dele, tem que interessar para a população. Bom, acho que dá para a gente falar bem rapidinho aqui sobre essa questão. Nós tivemos aí esse final de verão aí, chuvas bastante volumosas aqui em São Paulo. E a Folha de São Paulo traz a manchete aqui que o gasto de Dória, do prefeito Dória, contra a enchente é só 1/4 de verba para asfalto em São Paulo, aí, fazendo essa comparação. No ano passado, a administração gastou apenas 33% do orçamento em ação contra enchentes, no valor aí de 275 milhões de 825 milhões previstos aí. A resposta está dada. Gastou menos do que devia e do que tinha para gastar. E aí depois vem e fala, olha, eu estou fazendo a gestão. Criou uma indigestão, na verdade. Cidade linda, né? Linda para quem? Linda para quem? Porque é questão de prioridade, na minha avaliação. Porque chuva e alagamento em São Paulo sempre houve. A gente sabe que o sistema da cidade é arcaico, é antigo e não dá conta. O investimento seria só de algumas décadas para resolver. Tá certo. Mas este ano, você ter verba em caixa e não utilizar para combater a enchente, só sabe mesmo o problema que tem a enchente aquele cidadão que mora, que conhece, que vive aquela realidade. Então é inadmissível que o prefeito não tenha como prioridade administrar a cidade de São Paulo. Vai separar desse casamento. Na realidade, ele se elegeu dizendo que era João Trabalhador e agora está entregando o emprego. Está devolvendo o emprego, está abandonando o emprego e isso não aguentou o tranco. Nosso tempo já gostaria de fazer. Tudo bem, vamos encerrar. Nosso tempo já chegou no final aqui, eu preciso entregar. Queria agradecer aos vereadores pela participação. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você também que nos acompanhou em mais um Clipe Eletrônico. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.